Alguns comerciais famosos lá no passado repercutiram muito, lá, anos passados, né? Por certa estranheza ou até mesmo contradição com quem estava fazendo a propaganda. Por exemplo, a Angélica, ela se dizia vegetariana, mas ela fez um comercial em que, inclusive, ela comeu um cachorro quente. E isso, na época, repercutiu bastante. Assim como o cantor Roberto Carlos também fez um comercial de uma empresa que, enfim, em relação à carne bovina, e ele também apareceu num restaurante. Ou mesmo Ivete Sangalo, a cantora, que ela fez um comercial de cerveja e depois ela disse que ela não bebe nada de álcool. Então há uma certa contradição em tudo isso, mas eu faço essa citação livre de qualquer tipo de crítica, apenas uma constatação, porque o que nós ouvimos no texto da Epístola de Paulo aos Romanos foi uma afirmação diferente, onde ele diz assim: nós que temos essa mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Então ele fala daquilo que realmente ele era útil, aquilo que realmente ele cria. Ou seja, é diferente dos comerciais que muitas vezes são feitos só para vender o produto, sem, de repente, a pessoa que está ali anunciando acredita ou faz uso. E eu lembro que desde aqueles, não só esse, tantos outros, você ficava pensando, será que os garotos propagandas, eles realmente consomem esses produtos? Enfim, nós recebemos muitas informações e propagandas, e às vezes a gente fica se perguntando em quem acreditar. Em quem acreditar? Qual que é o melhor produto para se comprar? E às vezes vem marcas concorrentes nos comerciais. Quando o apóstolo Paulo diz, falamos porque cremos, ele está falando dele mesmo. Mas ele também está sugerindo que nós façamos a mesma coisa. Porque a nossa fé, ela não é baseada numa invenção humana, e nenhum tipo de comercial ou propaganda, mas é fundamentada em Cristo. Ou seja, nós falamos porque cremos, falamos porque já fomos beneficiados, já experimentamos, já recebemos. Tá, mas recebemos o quê, afinal de contas? Vamos lá. A leitura do Antigo Testamento mostrou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E eles tinham absolutamente tudo para viver e viver bem, na presença de Deus. Andavam e falavam com Deus, que era o seu conselheiro. Até que, em determinado momento, eles deram ouvido e atenção à voz de um falso conselheiro que, além de colocar dúvidas naquilo que Deus havia dito, passou a incentivar Adão e Eva a desobedecer. A desobedecer. E aí vocês veem, o pecado, ele se torna mais atraente aos olhos de Adão e Eva do que a verdade de Deus, que eles acabaram de ouvir. E aí, após a queda em pecado natural, obviamente, foi eles esconderem-se de Deus. Estavam nus, eles perceberam tudo isso. E até porque, possivelmente, eles esperavam que receberiam a repreensão ou castigo. Certamente morrerá, enfim, se certamente morrerão. E aí, quando Deus aparece, ele surpreende os primeiros seres humanos quando ele faz aquela promessa, lá de Gênesis 3,15, que é a promessa, como eu disse para vocês, a primeira que fala a respeito de Jesus, a vinda do Messias, onde Deus está falando ali com a cobra, a serpente e a mulher. E ele diz, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. A morte, o sofrimento e a morte de Cristo lá no futuro seria como uma picada no calcanhar. Mas a morte de Cristo e a consequente ressurreição foram esse pisar a cabeça da cobra. E aí o Apocalipse vai dizer que o diabo, Satanás, é o inimigo vencido. É o inimigo vencido.
E o salmo de hoje nos falou sobre uma lista de pecados, vocês lembram? Uma lista, nós temos uma lista de pecados. E quem tem essa lista de pecados, quando vai estar na presença de Deus, o que espera? Não é castigo? Não é condenação? E o que o salmista diz ter recebido? Lá no versículo 4 ele vai dizer: mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Olha que incrível. Ali também Deus surpreende o salmista com o perdão, apesar da lista de pecados. E quando ele recebe o perdão, ele vai dizer o seu testemunho. Crie, por isso falei, testemunho. Versículo 7 e 8 do Salmo. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Olha que promessa. Foi dita lá no Jardim do Éden e repetido ao longo do tempo. Essa mesma promessa que chegou até nós. Cri, por isso falei. Cremos, por isso também falamos. Deus nos concedeu o perdão desde a pia batismal, lá atrás. E isso sempre se repete quando confessamos os nossos pecados e somos perdoados. Lutero vai dizer lá na quarta parte do Catecismo Menor, há uma volta ao batismo. Afogamos o velho homem e ressuscitamos como novo homem, como nova criatura, nova pessoa. Não mais pertencente a Satanás, mas pertencente ao nosso Senhor Deus, o Deus triuno, o Deus da nossa salvação. Portanto, nós podemos sim crer no perdão e continuamente poder falar isso àquelas pessoas que não acreditam que Deus pode perdoar pecados, ou que vivem talvez desesperadas por alguma coisa que aconteceu, tão culpadas que não conseguem aceitar o perdão de Deus. Meus amados, as pessoas até querem, elas sabem que precisam e até elas buscam, mas elas não conseguem encontrar paz, não conseguem encontrar perdão. E os comerciais da fé, em vários lugares, são chamativos, porque se quer que foquemos, prestemos atenção naquilo que se fala. Geralmente é um apelo, é um chamado apelativo. Acreditem no que eu estou dizendo, aceitem, sigam, comprem. A grande questão é um esvaziamento claro do Evangelho, mesmo falando de Jesus. O Evangelho é esvaziado e se promove uma fé tão bonita no aqui e no agora. É muito bonita. Vai para casa, que você consegue, você pode, vai lá porque Deus está contigo, porque a sua vida vai melhorar. É uma fé bonita, mas no aqui, agora, alivia. Pensa alguém vindo na igreja com o coração pesado e ouve que agora sim vai tudo mudar. O coração vai aliviando. Só que essa promessa não traz constância por muito tempo. A gente precisa passar por um processo. E muitas vezes é um processo doloroso, mas Deus vai nos permitir chegar lá, nessa solução. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais a respeito. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: as Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos essa mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Ele acreditava e falou aos coríntios. E os coríntios deveriam também anunciar a outras pessoas. E aí você pergunta assim, mas o que é tão importante hoje, saindo daquela época para hoje? O que de tão importante nós temos para falar? O que não pode ficar silenciado? Aquilo que você precisa contar, você precisa anunciar. O que é tão importante? Nós podemos falar sobre futebol, trabalho, estudos, podemos falar sobre bolos, doces, o almoço que vai acontecer daqui a 2 finais de semana, aqui na congregação. Podemos falar sobre política, qualquer outro assunto. Mas vocês sabem muito bem que falar sobre a nossa fé em Cristo, muitas vezes é um desafio grande demais.
E aí a gente diz, porque eu tenho vergonha, porque eu não sei o que dizer. Poxa, será que isso não é justificativa? Falsa. Porque a gente fala sobre tudo, a gente é doutor em futebol, doutor em todas as coisas. Mas quando se fala em Jesus, a gente não consegue falar. Por quê? Eu quero colocar uma frase para vocês aqui, é um pensar que me veio. Quando a gente sente dificuldades em compartilhar a nossa fé, possivelmente é porque nós não estamos certos daquilo que nós dizemos crer. Porque se você tem certeza, você fala. Não, é por ali. Agora, se você não tem certeza, você fica, não sei, talvez, eu acho, ou de repente. Você não tem firmeza na sua voz. Nós não temos certeza do conteúdo ou realmente nós não cremos. É uma falsa crença. Porque se nós cremos, nós falamos. Pode ter certeza disso. Na leitura do Evangelho de hoje, Jesus lidou de novo com a descrença. E ele disse que não crer ou mesmo resistir à ação do Espírito Santo é um pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente tem dúvidas, curiosidade. O que é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo? É um pecado grave, porque aquilo que o Espírito Santo ensina é a respeito de Jesus, da obra da salvação, a obra da redenção dos pecados. E o Espírito Santo vai dizer que somente em Cristo há perdão e salvação. Ou seja, duvidar do que o Espírito Santo fala ou não crer é um pecado grave que gera a morte e a condenação, porque não há perdão. Se você não crê em Jesus, o salário do pecado é a morte. Quem não crer será condenado. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você rejeitar a ação do Espírito Santo até o último dia da sua vida. Enquanto a vida, há oportunidade de perdão e salvação. Por isso, diferente dos falsos conselheiros, o conselheiro divino diz que não há salvação fora de Cristo. A salvação só pode ser conseguida em Jesus. E essa é a maior promessa que já foi cumprida. Cremos, por isso também falamos. Por isso mesmo que os comerciais, por mais atrativos que eles sejam, por mais reais e proveitosos no âmbito desse mundo terreno, nós precisamos focar naquilo que nós cremos. A nossa visão precisa estar ainda mais além. Como disse o apóstolo Paulo nesse texto, é fantástico, olha só. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Vejam como o nosso olhar vai adiante para as coisas eternas. E nós aprendemos, como por exemplo Adão e Eva. Eles foram distraídos e eles acabaram perdendo o jardim de Deus. Eles perderam a companhia de Deus por dar atenção ao falso conselheiro que prometeu aquilo que ele não conseguia cumprir. Falou uma verdade que na verdade era mentira. Era mentira. Por isso, amado irmão e irmã, não perca o seu lugar no céu ao estar distraído, ao dar atenção a falsos conselheiros, e não troquem a sua fé salvadora por nada deste mundo, porque aquilo que Cristo nos deu, e é o que nós cremos, não é um comercial, mas é uma realidade que já temos, mas ainda não chegamos lá, mas chegaremos. É o futuro eterno. Cremos, por isso falamos. Falar é confissão de fé. Testemunhar aquilo que Jesus é para mim, para vocês. Nós falamos aquilo que nós recebemos, aquilo que nós experimentamos. Nós cremos, nós confessamos. Então, meus amados irmãos e irmãs, levantamos uma bandeira ou um estandarte que precisamos carregar para que aconteça aquilo que o apóstolo Paulo disse no nosso texto.
Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que, olha o propósito, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimentos para a glória de Deus. Semana passada nós falamos do vaso de barro com tesouro, não é? Tesouro do Evangelho. Esse tesouro não pode ser guardado, no sentido de só para mim. Eu zelo por ele, mas eu preciso anunciar para que outras pessoas também alcancem a salvação. E deem glórias a Deus por isso. Amados irmãos e irmãs, cuidem para não comprar gato por lebre, porque pessoas estão oferecendo por aí vidas sem sacrifícios, nem problemas, nem com doenças, porque isso é falta de fé. Mas falam em muita riqueza, muita prosperidade, muita saúde. Isso que se fala em muitos púlpitos e igrejas não é uma realidade de mundo. Não é. Porque a gente vai ficar doente. A nossa riqueza vai terminar, materialmente falando. E nesse mundo, é um mundo cruel. É um mundo consumista. Tudo isso de prosperidade, vida sem dor, sem morte, sem doença, é uma realidade do céu. Apocalipse 21, 4. Essa é a vida dos sonhos, lá no céu. E ela só pode ser conquistada mediante a fé em Jesus. E o que eu tenho que fazer? É só não rejeitar. Creia. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Se nós cremos, nós também esperamos as coisas prometidas por Deus lá no céu. Por isso que hoje vocês estão aqui. E hoje para mim é o melhor dia da semana. É o melhor dia, o dia de culto. O dia de estar com meus irmãos e irmãs aqui na casa de Deus. Vocês trouxeram as crianças. Meu filho está lá também. Para aprender mais essa palavra. Para crescer nessa confissão que precisa ser feita lá no futuro. Juntos nós cultuamos a Deus, começando o culto cantando: Senhor, Tu és o meu Deus. E quando a gente vai lá fora, a gente vai dizer a mesma coisa: Senhor, Tu és o meu Deus. E para as pessoas, Deus é o meu Senhor. Nós cremos, por isso também falamos, a fim de que muitas pessoas possam ouvir a salvação. E essa, meus amados, é a mensagem que precisa perpetuar por gerações e gerações. Então, passe adiante. É como aquela história, eu não lembro se eu já contei para vocês, mas um jovem que estava na fila para viajar, fila na rodoviária, no ônibus, né? E aí, quando chegou diante do agente de viagem, ele foi procurar a passagem dele. Ele revirou bolsos e mochila e não tinha passagem, ele perdeu. Aí o agente de viagem disse: ou você encontra ou você compra outra. Mas aí o jovem disse: mas eu gastei todo o meu dinheiro, pode dar uma olhada no seu computador, está lá, realmente eu comprei a passagem, meu nome está lá na lista de passageiros. Aí disse: meu jovem, a regra é clara, sem bilhete, sem viagem, não tem como. E aí um cidadão mais idoso que estava na fila, ele entrou no meio da conversa e disse: pode tirar uma passagem que eu pago para ele. Aí o jovem olhou, mas ele parecia que não acreditava o que tinha ouvido. Mas o senhor nem me conhece, como é que eu vou pagar a passagem? Aí o senhor, o bondoso senhor disse: não se preocupe com isso, não se preocupe. Faça a mesma coisa por alguém quando você tiver oportunidade. Não devolva, mas passe adiante. Não devolva, passe adiante. É difícil acreditar nessa história porque isso não acontece com frequência. Mas, no âmbito espiritual, isso acontece muito, muito, muito. Todos nós perdemos o bilhete para o céu. Mas Jesus comprou um novo bilhete. Novo bilhete. Nós não temos como comprar, mas Jesus comprou. E Ele pagou com santo e precioso sangue, com sua morte na cruz. E Ele nos concedeu. Crer e falar, percebam, são duas palavrinhas que indicam ação. Cremos, falamos
e agimos. Por isso não devolva, não queira pagar por esse bilhete da salvação. Passe adiante, porque nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos, diz a palavra. Isso não é comercial, isso é a palavra de Deus. Creia e fale. Amém. Ele tem cuidado de nós, em Cristo nunca estaremos sós.